Olá pessoal, tudo bem? Quanto tempo que eu não apareço aqui para gravar um vídeo para vocês, não é mesmo? Gente, a vida tem sido uma loucura e muitas coisas boas aconteceram na minha vida desde a última vez que eu postei esse vídeo. Mudei de cidade, tive outro filho e a vida, logicamente, está acontecendo. Mas hoje eu quero trazer para vocês uma informação que pegou muita gente de surpresa há algumas semanas. Não que eu esteja trazendo essa informação um pouco atrasada, mas eu acho que tem um momento certo da gente falar sobre ela, que foi a demissão em massa que aconteceu dentro da Wix, né? Hoje eu vou ler para vocês aqui a carta que o CEO da Wix colocou publicamente para as pessoas, para vocês entenderem o que está acontecendo, e eu vou trazer no final desse vídeo o meu ponto de vista em relação a tudo isso. Então, olha aqui na tela, eu traduzi, eu coloquei aqui uma inteligência para poder colocar o texto em português. Originalmente ele está em inglês. Então o Abishai ele postou assim no dia 28 de maio, né? Estou gravando esse vídeo hoje, dia 18 de junho. Ele diz: Hoje é um dia triste para mim, tomamos uma decisão muito difícil. Estamos reduzindo o tamanho da equipe do Wix em aproximadamente 20%. É uma das decisões mais difíceis que já tive que tomar, mas estou confiante de que é a decisão certa e explicarei o porquê. Antes de mais nada, quero deixar claro que esta é uma decisão muito difícil, pois estarei me despedindo de muitas pessoas que trabalharam comigo por anos, muitas das quais considero amigas, pessoas em que confio e respeito. Amigas que dedicaram sua energia e talento ao Wix, membros da equipe que conheço pessoalmente e membros da equipe que nunca tive a oportunidade de conhecer, mas cujo comprometimento e contribuição testemunhei. Então, muito obrigado. Obrigado pelo esforço, pelo talento, pela paixão e pela amizade. Estamos implementando essa mudança em toda a empresa, uma decisão que impactará toda a organização, motivada pela forma como precisamos operar daqui para frente. Então, só uma pausa, né? Foi bacana ele ter colocado isso publicamente. Afinal, a Wix ela é uma empresa listada em bolsa e desde do último levantamento ela teve uma queda gigante, né, no valor das suas ações, e essa tomada de decisão, teve muito impacto em relação a isso, né, algumas decisões que a Wix tomou lá atrás. Mas vamos ver, o posicionamento do Abishai do porquê isso. Por que estamos fazendo isso? O primeiro motivo é a taxa do câmbio do shekel e do dólar. Nos últimos trimestres, a taxa de câmbio entre o shekel e o dólar americano sofreu uma oscilação significativa, como o shekel israelense se valorizando em relação ao dólar quase diariamente. Como a maioria das nossas equipes está sediada em Israel, uma parcela considerável dos nossos custos é denominada em shekel, enquanto nossa receita é majoritariamente denominada em dólares. Isso cria uma pressão estrutural sobre a nossa capacidade de operar na escala atual. É uma realidade que influencia diretamente o que é sustentável para a nossa empresa. A segunda decorre da rápida evolução das capacidades da IA. Testemunhamos a mudança mais significativa na forma como as empresas são estruturadas desde a invenção das linguagens de programação modernas na década de 1970. Não se trata apenas de adotar novas ferramentas, mas sim de reestruturar a forma como as empresas são construídas, como pensam, como gerenciam e como operam. As empresas que abraçarem essas mudanças não apenas crescerão mais rápido, como também construirão coisas que a geração anterior simplesmente não poderia ter imaginado. Até aqui, corporativo, né? Já estamos tomando medidas concretas nessa direção. Como vocês sabem, recentemente introduzimos novas funções como X-Engineers e Creators, concebida desde o início com base em métodos de trabalhos nativos da IA, um passo significativo rumo ao tipo de empresa que estamos nos tornando. Isso também significa que precisamos nos tornar uma organização mais ágil, enxuta e horizontal. Estamos migrando para uma estrutura com menos níveis hierárquicos entre qualquer membro da nossa liderança e o membro mais júnior da equipe. Menos níveis significam decisões mais rápidas, responsabilidades mais claras e menos distância entre quem define a direção e quem desenvolve o produto. Mas também significa um número menor de pessoas. Para nós, está claro que nessa nova era, as empresas precisam fazer essa mudança para liderar e competir ou correm o risco de ficar para trás. Optamos por competir. É uma mudança dolorosa, uma mudança que afeta a vida de muitos, mas acredito sinceramente que não temos outra escolha. Precisamos evoluir. Para aqueles de vocês que estão sendo dispensados, gostaria de mais uma vez dizer obrigado. As pessoas afetadas serão contatadas pessoalmente e diretamente. Ele começa a explicar um pouquinho, né, como era uma carta inicialmente interna, e ele agradece, né, dizendo que muitos dedicaram anos à empresa, ele é pessoalmente grato pela cultura que eles moldaram, pela confiança. Acima de tudo, isso tem a ver mais com o formato que a empresa está assumindo, né? Ele desafia as pessoas que também estão ficando para
darem o seu melhor, entender que eles estão perdendo colegas, mas que eles vão passar por essa situação de cabeça erguida, e a forma como nos despedimos se diz tanto sobre de quem somos quanto o que estamos construindo. E aí ele termina aqui falando que o compromisso mais amplo, antes de mais nada, é com os usuários, tomar as decisões difíceis para que o Wix continue sendo a empresa que ajuda a ter sucesso e trabalhamos para os nossos usuários. Milhões de empresas gerenciam seus negócios na Wix, isso é verdade. Isso aqui é verdade, gente. Milhões de empresas gerenciam seus negócios na Wix. É uma coisa que eu falo muito para quando eu vendo um site e eu crio ele dentro da Wix. A Wix ela não é um site, ela é um gerenciador do seu negócio, porque você tem ali o workspace que você pode mandar e-mail, mandar fatura, fazer cobrança, fazer CRM. Então, para quem está começando, o Wix ela é uma plataforma muito completa. Então, acho que isso é muito verdade. Muitas empresas, né, muitas pessoas gerenciam seus negócios usando a Wix. O mundo delas também está mudando, também está incerto, também está sendo mudado pelas transformações atuais. Elas confiam em nós, na nossa confiabilidade, na nossa inovação e no nosso compromisso com o sucesso delas. A responsabilidade não se limita aos nossos usuários, por trás de cada acionista da Wix existe um papel, existe pessoa real cuja economias, aposentadoria ou investimentos estão atrelados ao nosso desempenho. Levamos essa responsabilidade muito a sério. Se não fizermos essa mudança, estaremos falhando com nossa responsabilidade para com os nossos usuários, acionistas e funcionários. A longo prazo, o que é melhor para os nossos usuários é melhor para os nossos funcionários e é o melhor para os nossos acionistas. A decisão de hoje foi tomada para garantir que estaremos aqui para nossos usuários e acionistas, incluindo você, mais fortes e mais capacitados nos próximos anos. Fazemos isso porque estamos comprometidos em construir uma empresa saudável, duradoura e posicionada para liderar o mercado. Sairemos dessa situação mais rápidos, mais fortes e melhor preparados para essa nova era. Avishai. Difícil, né, gente? Difícil porque é, eu sou parceiro da Wix, não sou funcionário, eu sou parceiro. E a gente mesmo ali que tem contato com os nossos gerentes de conta, né, um dos gerentes de conta não está mais, e a outra gerente de contas que atendia a minha conta, ela foi designada para outras funções, então por exemplo, não tenho mais gerente de contas direto, né, eu vou ser atendido por uma pessoa que atende todo mundo, não vou ter mais essa pessoa dedicada. Que de fato em si perde um pouco da qualidade do que a gente tinha, né. Eu e a minha gerente de contas, a gente co-criava muitas coisas legais, isso a gente não vai mais ter. Mas em contrapartida, essa parte final é muito verdade. A Wix ela tá olhando para os usuários, para como que vai ser sustentável, afinal muitas pessoas estão com o seu site, com o seu negócio criado dentro da Wix, e isso precisa perpetuar. As aquisições que a Wix fez em IA, as apostas que ela tem feito, dizem muito de como que ela está evoluindo, né. Hoje eu vejo que a Wix lançou o Wix Harmony, onde você pode criar site utilizando inteligência artificial. Mas, gente, quando alguém me pergunta assim: "Ah, usar o Claude para criar, sites, usar o Aya, né, que é a inteligência artificial da Wix para criar site", gente, você pode até ter um site, mas se você já teve a experiência de criar usando inteligência artificial, sem ter o conhecimento e a noção de UX, UI, ele é um acelerador, só que assim, as pessoas elas vão acelerar para um lugar desconhecido. Antes, provavelmente a trava antes da IA era as pessoas não conseguirem criar, agora elas criam e não sabem como perpetuar. Então, a IA eu vejo ela muito como uma aceleradora de negócio. Então assim, hoje tarefas que são muito repetitivas, a IA já resolve, consultas, hoje eu jogo do Claude para o GPT e o GPT ele avalia e eu devolvo para o cloud e ele reavalia, então a gente tem ali 2 inteligências bem diferentes, de empresas diferentes, por exemplo, eu estou dizendo aqui as mais comuns, que, se contrapõem e permite que você refina, né. Pensando que há meses atrás a gente usava muito mais o ChatGPT, então a gente teve a ascensão do cloud muito rápido. Mas a minha opinião em relação a tudo isso, eu acredito que a Wix, ela tomou essa decisão porque foi necessário, mas eu acredito que essa mudança que a IA está trazendo, ela pode ter suprimido alguns empregos de primeira mão aqui que a gente está vendo, mas eu acredito muito que isso vai ser retomado em breve, com as pessoas voltando. Pensamento meu, não sou especialista, eu só estou acompanhando o mercado e compartilhando aqui no meu canal o que eu entendo que pode acontecer. E entender que, a IA ela não vai fazer tudo. A IA ela é uma aceleradora que as pessoas precisam saber usar, porque se você acelerar muito para um lugar onde você vai estar sozinho, as pessoas não vão conseguir acompanhar.
Não sei se faz muito sentido isso que eu estou dizendo para você, mas, as pessoas, elas têm tanta informação, tanto ritmo, tanta IA, que elas estão com uma gordura de coisas para fazer e ainda assim não estão chegando em lugar nenhum. Então, assim, tomem muito cuidado quando vocês verem coisas assim em relação a IA e sejam sempre muito, como eu posso dizer? Muito cautelosos, prestem muita atenção para onde isso está indo, né. O que eu mais gosto é dos comentários aqui, ó: "Na minha opinião, as recentes demissões atribuídas à adoção da IA em empresas em tecnologia são algo temporário", também acho. A IA aumenta a produtividade, ela trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas isso não significa que ela gera uma quantidade enorme de outros tipos de trabalho. Se você não aumentar o quadro de funcionários, isso vai causar esgotamento em você e na sua equipe. Outro ponto é que quando todos começarem a usar IA, os resultados do seu produto e seu serviço serão os mesmos para todos. Então, se você já criou coisas em IA, imagens, você percebe que hoje elas são muito parecidas. E eu trabalho tanto com IA que quando eu vejo uma coisa de IA na cara, eu já falo: "Não, isso aqui é IA". Então as pessoas elas vão começar a perceber: "Poxa, tá muito IA, isso aqui é falso, isso aqui é superficial". Outro ponto é que quando todos começarem a usar IA, os resultados dos seus produtos ou serviços serão os mesmos para todos. Ou você se contenta em ser mediano e ser ultrapassado por outra IA, ou você precisa se diferenciar. A diferenciação vem dos humanos, concordo. Aí você começa a contratar especialistas novamente por suas áreas de atuação, para se diferenciar e sobreviver. Não conheço a Wix nem o Abishai, o que eu conheço é a compaixão de crocodilo. Próxima das lágrimas como diz, sou pessoalmente grato. Isso aqui já tá atacando o posicionamento. Utilizo o Wix desde 2010, vir a plataforma crescer de um criador de sites criativos para um ecossistema construído em torno de parceiros, clientes, conexões, é verdade. Esse elemento humano foi o que fez que muitos de nós permanecêssemos fiéis ao Wix por tantos anos, concordo. Ver 20% da empresa ser demitida, incluindo minha gerente de sucesso, que é o caso que eu também coloquei, eh que me conectava com desenvolvedores da Wix para resolver problemas antigos no aplicativo, me fez sentir profundamente desconectado com esses valores. Dizem que aí é uma ferramenta para nos apoiar, mas na prática não é essa sensação. Em vez disso, o lado humano permanece ofuscado pela direção e marketing orientados pelo IA. Nos últimos anos, muitos parceiros compartilharam feedbacks consistentes sobre como melhorar o editor, o Wix Studio, mas muitas vezes esses feedbacks foram ofuscados pelo lançamento de produtos com IA. Até mesmo o Wix Harmony ainda parece incompleta e carente dos elementos-chave. Profissionais criativos trazem estratégia, emoção, Brady. Isso mesmo, compreensão humana que IA não consegue substituir completamente. Muitos clientes ainda valorizam esse processo humano, essa conexão, que torna o Wix especial nunca foi apenas a tecnologia, foram as pessoas por trás dela. Concordo muito com a Monique. É isso mesmo, gente. A Wix ela teve muito disso, de ter essas pessoas, né, os seus defensores muito forte, porque ela vem de um histórico no início que ela era muito ignorada. Site em Wix não é profissional, site Wix não ranqueia, né, lá meados de 2006, né, 20 anos depois, a gente tem uma plataforma robusta que atende, e ver essas pessoas indo embora realmente é muito difícil. Mas na minha opinião, isso não afeta os negócios. Se você tem site Wix, se você está desenvolvendo, você vê que existe um cuidado da empresa em, manter essa preocupação com os usuários, pelo menos em uma carta aberta, né, por mais corporativo que seja, a gente vê que é uma empresa que se mantém sólida. Demissões em massa acontecem, eh, em diversos momentos da história do mundo, e a gente entende que a Wix agora precisou tomar essa decisão, mas gente, nada que não seja cíclico nessa vida, né. Nada que hoje essas pessoas elas estão fora, mas novas pessoas podem chegar no futuro, e a plataforma ela continua se reinventando, e o meu principal recado com esse vídeo de retorno é: não se preocupem, não entrem em pânico. Quando verem essas notícias de demissão, o que vai acontecer? O Wix vai acabar, gente, não entrem em pânico, porque existem pessoas muito bem pagas para tomar essas decisões, para cuidar desse desenvolvimento que precisa estar no ar, né? São bilhões que são movimentados com a Wix, e foque em cuidar do seu negócio, em desenvolver o seu negócio. Não fique olhando muitas vezes para situações do que está acontecendo, mas analise às vezes com até uma frieza, para você entender o mercado, o que está acontecendo. Mas eu falei demais, me conta aí o que você acha dessa demissão em massa, o que você acha que vai ser o futuro da Wix, o que você está fazendo diferente para o seu negócio não ser engolido pela IA, mas ter ali o seu DNA aplicado e desenvolvido. Eu vou amar ler os comentários e saber que vocês ainda estão por aqui, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo, até mais.